Oi gente, meu nome é Karen e esse é o nosso canal Lendo com Karen. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como foi o meu processo para ingressar no programa de pós-graduação em Literatura e Cultura. Eu faço mestrado na UFBA, entrei no ano passado, em 2022, e vou compartilhar um pouquinho da minha jornada com vocês. Bem, como que eu conheci o mundo acadêmico? Basicamente, eu fui apresentada ao mundo acadêmico ainda no ensino fundamental, quando meu pai e minha mãe ingressaram para a universidade. Eles cursaram licenciatura em música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E durante esse período, eu estava estudando, eu via eles estudando, e foi aí que eu conheci que existia uma coisa chamada universidade, existia a faculdade. Durante o período de graduação deles, eu sempre acompanhei de perto como funcionavam os estudos, os encontros, as atividades. E quando eu passei para o ensino médio, meu pai e minha mãe foram aprovados no programa de mestrado em Educação Musical na Universidade Federal da Bahia, e aí eu descobri que existia uma coisa depois da graduação que se chamava mestrado. Bem, basicamente o que é um mestrado? Mestrado é uma pós-graduação que você faz, é um curso que você faz depois que termina a sua graduação, para se especializar, realizar uma pesquisa específica em algum tema que tenha interesse relacionado com aquela área. O mestrado ele também te qualifica para dar aula na graduação. Então ele é um curso depois da graduação que você faz para poder dar aula para a graduação, além de realizar pesquisa por um período de 2 anos. Então assim, quando eu terminei meu ensino médio, eu já sabia que existia mestrado, eu já sabia que existia graduação, passei para a graduação, fui aprovada e basicamente eu entrei para a graduação já querendo fazer o mestrado. Foi um desejo que eu tive desde o meu primeiro momento na universidade. E por conta desse desejo que eu tinha desde o início, eu acabei me preparando durante todos os anos de graduação para fazer um programa de pós-graduação assim que eu me formasse. Como que eu me preparei? Basicamente, eu peguei os planos de cursos e os editais que tinham dos programas de pós-graduação ao longo dos anos que eu estava me formando na graduação e eu li a bibliografia recomendada. Então eu fui lendo alguns dos livros que eram utilizados para a prova de mestrado durante a minha graduação. Devo dizer que no começo eu tinha muita dificuldade, tive muita dificuldade com conceitos, tive muita dificuldade com a própria escrita, que é uma escrita mais densa, uma escrita mais complexa de alguns textos. Então muitos desses textos eu tive que ler 3, 4 vezes durante a graduação para me preparar para essa prova que eu faria quando eu me formasse. Quando eu me formei na graduação em 2020, automaticamente eu pedi um reingresso. O que foi um reingresso? No meu curso em letras, eu fiz licenciatura português e inglês pela Universidade Federal da Bahia, tem a possibilidade de você solicitar uma nova habilitação, você vai cursar essa nova habilitação no tempo que você teria restante para terminar o seu curso, caso você não tivesse utilizado o tempo máximo. Eu me formei em 4 anos. O tempo máximo para a formação no meu curso era de 7 anos. Então eu ainda teria 3 anos para cursar uma nova habilitação. Fazendo isso, eu entrei, fiz um reingresso e entrei para a licenciatura também em língua estrangeira, entrei para português e francês. E logo que eu fiz esse reingresso, no primeiro semestre de 2021, abri um processo seletivo para o mestrado em Literatura e Cultura na UFBA. Eu sempre fui apaixonada por esse programa, ele tem uma avaliação muito boa pela CAPES e também tinha a questão de que os mesmos professores que trabalham na graduação trabalhavam na pós-graduação. E eu me apaixonei pelos professores, especialmente de literatura, da faculdade, da Universidade Federal da Bahia, do curso de letras, porque além de serem extremamente qualificados, serem pessoas muito boas, eram pessoas que traziam um ambiente seguro para discutir literatura, teoria dentro da sala de aula. Eu tive só experiências boas com todos os professores que eu tive contato durante esse período de literatura na graduação. E eu fui sortuda, eu sei que nem isso não acontece com todo mundo, mas comigo a minha experiência foi essa. Então assim, abriu o processo seletivo em 2021 e eu queria muito fazer, mas eu tinha muito medo de não passar. E aí em 2021 eu perdi o prazo de inscrição. Basicamente o que aconteceu? Eu vi que tinha lançado o edital, mas eu achava que eu não teria tempo suficiente para me preparar para a prova. Eu achei que eu não tinha tempo para preparar um projeto, para estudar, para fazer essa prova, essa seleção, e eu tinha muito medo de ficar reprovada. Por medo de ficar reprovada, eu resolvi não fazer a prova. Então, em 2021, eu deixei passar a prova, porque eu não queria perder.
Então, assim, foi bem difícil para mim nesse momento, mas deixei passar, deixei para lá e fui seguindo com a graduação que eu já tinha entrado, com minha segunda graduação, fui seguindo com ela. Em 2022, abriu novamente um outro processo seletivo para o mestrado. Ele é um processo seletivo anual, que acontece na Universidade Federal da Bahia. Em 2022, tivemos um novo processo seletivo. Nesse processo seletivo, eu já estava trabalhando, já estava lecionando em sala de aula e estava fazendo também a graduação em francês, mas eu não queria deixar passar de novo a oportunidade. Então, como meta do ano, eu coloquei para mim mesma que eu iria realizar a prova. Eu não queria ser aprovada, eu não queria ter uma boa qualificação, uma boa nota. O meu objetivo para o ano era fazer a prova. Porque eu tinha tanto medo de fazer a prova que só o fazer a prova já seria uma conquista enorme. Bem, como eu vinha me preparando já há muitos anos, acontece que eu estava mais preparada do que eu achava para fazer a prova. Durante esse período, da abertura do edital até a realização da prova, como que eu reforcei a minha preparação? Primeira coisa que eu fiz, imprimi o edital e estudei o edital do processo seletivo. Olhei o que eu precisava fazer, como seriam as avaliações, quais seriam os pré-requisitos, quais documentos teriam que entregar, quais eram os prazos para entregar esses documentos, como que se faria a escolha de linha de pesquisa, de orientação. Eu estudei o edital antes de estudar para a prova. Porque estudando o edital, eu consegui me organizar para saber exatamente o que eu precisava entregar, o que era esperado de mim para o programa e também se aquele programa de pós-graduação verdadeiramente servia para os propósitos que eu tinha para a minha carreira acadêmica. Depois de estudar o edital, qual foi o segundo passo? Leitura da bibliografia obrigatória. Então eu listei, no edital vinha uma seção de referências que seriam utilizadas para a realização da prova e também para a construção do anteprojeto. Eu peguei todas essas referências, procurei na internet, comprei alguns dos livros, outros eu consegui em artigo, só a seção do capítulo, só o artigo, para fazer a leitura e o estudo, e eu fui lendo aos pouquinhos essa bibliografia obrigatória para me preparar, para tentar entender o que esses autores estavam dizendo. Algumas dessas referências eu já tinha lido durante a graduação, então quando eu fui reler, eu reli com um novo olhar de quem já tinha lido aquele texto várias vezes, de quem já estava meio que entendendo o que aquilo queria dizer. Outros textos foram completamente novos para mim. Eu nunca tinha lido, nunca tinha tido contato. E sobre a escrita do anteprojeto. No programa de pós-graduação, na seleção que eu fiz, a gente precisaria realizar uma prova teórica e a entrega do anteprojeto. Esses eram os dois pré-requisitos para ser aprovado no programa de pós-graduação. A prova teria 2 questões discursivas a serem respondidas durante um período de tempo e o anteprojeto precisaria se adequar a uma das linhas de pesquisa fornecida pelo programa e deveria ser entregue também dentro de um prazo. Tudo isso é informado no edital. Então, basicamente, a minha recomendação para qualquer pessoa que quer fazer um programa de pós-graduação é estude bem o edital, porque todas as suas dúvidas vão ser respondidas ali. Se por acaso você tem alguma dúvida que não foi respondida no edital, entre em contato com a coordenação do programa de pós-graduação ou com a equipe de seleção do programa de pós-graduação e tire suas dúvidas. Não entre para um programa de pós-graduação com dúvidas sobre como esse programa funciona e se esse é o programa certo para você. E aí, assim, para a construção do anteprojeto, o que eu fiz? Para construir o anteprojeto, eu já tinha em mente qual era a obra que eu queria trabalhar e mais ou menos qual era a abordagem que eu queria trabalhar. Isso eu decidi antes do edital abrir. Eu já estava construindo na minha mente o que eu queria pesquisar. Quando o edital abriu, eu só passei isso para o papel. E aí eu passei isso para o papel e fui transformando isso ao longo dos meses até o prazo de entrega. Então, eu fiz uma readequação de obra, eu fiz uma delimitação de tema, eu fiz cursos de projeto de pesquisa, como construir um projeto de pesquisa. Esse curso, inclusive, foi um workshop ministrado por uma professora da UFBA, ela fez de forma gratuita pelo YouTube, sabe, bem legal, com informações que ela utiliza dentro das disciplinas que ela ministrava no semestre que ela estava ministrando na universidade. E aí eu fui me preparando não só
em sentido do conhecimento teórico, mas também do conhecimento técnico de como fazer as coisas, como organizar. Então eu escolhi a obra, fiz a adequação, delimitação do tema, justificativa do porquê que eu estava pesquisando aquilo e porquê que aquela ideia de projeto se adequava à linha de pesquisa que o programa de pós-graduação está oferecendo. Porque assim como a gente precisa escolher um bom programa de pós-graduação, o programa de pós-graduação precisa saber que o estudante que eles estão aprovando é um estudante que vai trazer retorno acadêmico para eles. É um estudante que combina com o projeto, que tem uma proposta de pesquisa que combina com aquele programa de pós-graduação. Então, basicamente, a minha montagem do anteprojeto ela levou um pouquinho mais de tempo do que a prova teórica. A prova teórica eu fiz em 2 horas, né, que era o prazo, se eu não me engano, foram 2 horas, que era o prazo de entrega da prova. O projeto eu tive mais tempo para planejar, para escrever, para justificar, e além disso, eu enviei também já todo organizadinho um rascunho do que seria esse anteprojeto. Devo dizer que esse anteprojeto, ele foi realmente um rascunho, porque depois que eu entrei no programa de pós-graduação, ele já foi retrabalhado, redesenhado várias vezes e vai continuar sendo redesenhado até que haja a qualificação, que haja essa defesa de projeto, para depois ser transformado em uma dissertação. Após a construção do anteprojeto, envio do anteprojeto e a realização da prova teórica, a gente basicamente tem que aguardar. Então eu fiquei aguardando o resultado, se eu não me engano eu esperei os resultados por 1 ou 2 meses. O resultado ele vai saindo aos poucos, porque vão lançando as pessoas que foram aprovadas na primeira parte, as pessoas que foram aprovadas na segunda parte, as pessoas que entraram com recurso. Então o resultado final ele acaba levando um pouco mais de tempo para sair. Mas logo nas primeiras listas eu já tinha visto que eu teria sido aprovada, provavelmente o resultado final não seria diferente, e com isso eu só precisaria fazer a matrícula e aguardar para o início das aulas. O meu processo de aprovação no programa de pós-graduação em Literatura e Cultura na UFBA foi feito dessa forma. Eu sou muito feliz por estar cursando mestrado nessa universidade. Ela foi minha casa durante os 4 anos de graduação, está sendo minha casa durante esse novo reingresso de segunda habilitação de graduação e continua sendo minha casa no programa de pós-graduação em Literatura e Cultura, que é o programa que eu estou vinculada no momento. Essa foi a minha experiência, diga aqui se gostou, dê um like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber em primeira mão todas as novidades do nosso canal. E a gente se vê tanto aqui no canal como lá no Instagram com o mesmo @. Beijos a todos, vejo vocês no próximo vídeo.